Meus amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Eu sou o professor Rafael Queiroz, saudações. Bom pessoal, hoje no vídeo nós vamos deixar aqui para vocês, quero falar sobre o fenômeno Frei Gilson. Um fenômeno que vem impactando aí o meio católico. Muita gente considera o Frei Gilson um homem muito piedoso, e até um santo, que estaria fazendo um resgate do catolicismo no Brasil. E nós hoje queremos começar a falar aqui desse assunto. Talvez nós gravemos mais vídeos sobre o tema, mostrando para vocês que na realidade o Frei Gilson não passa de um herege, que as pessoas que se colocam sob o guiamento dele estão pondo a sua alma em risco. E hoje eu quero começar falando sobre a questão do dom de línguas. Se vocês procurarem no TikTok, tá? Vocês vão encontrar no TikTok uma publicação do Frei Gilson sobre o dom de línguas, que eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, e depois a gente vai comentar. Vamos lá. 35 anos a mais do que eu e eu... Aqui. Porque muita gente pensa, fala assim: Frei, o que é essa oração que vocês ficam fazendo? A gente não sabe o que é isso, a gente não entende nada que vocês estão rezando. Parece até coisa protestante. Meu irmão, minha Parece irmã, não é? eu quero te mostrar que isso é bíblico, tá? É bíblico, olha. 1 Coríntios 14. Vai distorcer a Bíblia. Paulo vai dizer assim, versículo 2: aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Olha que interessante, o dom de línguas não é para os homens, o dom de línguas é para Deus. Então olha que interessante, aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Olha que interessante, ninguém o entende. Então aquelas pessoas que falam assim: essa oração eu não gosto dela não, porque eu não entendo nada do que ela fala. Mas Paulo está falando que ninguém vai entender mesmo. Está aqui, ó, ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, o que é o dom de línguas? Essa oração que você não entende nada, ela significa que nós soltamos gemidos inefáveis, nós soltamos apenas gemidos, nós soltamos apenas murmúrios, e Deus se utiliza dessa nossa fala, que a gente não entende nada, dessa nossa oração. Se são gemidos, como é uma língua então, né? Para falar em nós coisas que Ele Murmúrio, quer gemido fazer, não é língua. coisas que Ele quer pedir em nós. Tá confundindo porque tudo. nós não sabemos orar como convém. Distorcendo a Bíblia. Por isso, quem nunca rezou dessa forma e você quer orar dessa forma agora, eu convido você a erguer teus braços, eu convido você a fechar os teus olhos. Essa é uma oração de simplicidade, essa é uma oração de criança. É só você soltar a língua, essa é olha. uma oração que a nossa razão, ela não consegue Que aí entender vem, nada, que aí começa. mas é Deus quem pega essa oração e Ele ora em nós. O dom de Veja, línguas. Paulo está dizendo: ninguém entende, pois ele fala coisas misteriosas, vai no automático. sob a ação do Espírito Santo. O Então, outro já está lá o que nós atrás, ó, estamos falando, eu não sei, chambaralhar. mas é misterioso o que eu estou falando, porque Deus está entendendo. É Deus quem se utiliza da minha voz, é Deus quem se utiliza da minha oração. Por isso eu convido você agora a soltar a sua voz, você que nunca orou dessa forma. Olha isso. É assim, é no automático. Você que nunca orou, olha aí, ó. Começa a chambaralhar. Se você soltar a sua voz, Maria lá, não tem andará, lógica. andará. Você solta o murmúrio. É um murmúrio do murmúrio. coração, é um murmúrio da alma, é o gemido da alma, é o gemido do espírito. Se é gemido, como é que é língua? Ninguém entende o que você está falando, não é para entender mesmo. Não dá pra entender, não. Fé irracional. Todo mundo reza, todo mundo. E você fala coisas misteriosas que só Deus entende. Não é um dom específico para uns, não é para todos. Porque muita gente pensa, fala assim. Então vocês viram aí, né? Tá aqui a prova de que ele prega, do que ele prega, do que ele ensina a respeito desse tal dom de línguas, né? Então vamos começar aqui, né? Falando sobre esse assunto. Quero elencar alguns pontos a respeito desse tema, que são os seguintes, né? Em primeiro lugar, né, o milagre de Pentecostes, que a gente chama de glossolalia, consistia em falar línguas existentes e conhecidas no mundo.
Ou seja, permitia a compreensão do evangelho por quem falava a língua existente conhecida no mundo. É só a gente pegar Atos 2, 11. Lá diz assim, né? Vou só pegar aqui uma passagem do livro de Atos. Como então todos nós ouvimos falar a nossa língua em que nascemos, partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o ponto da Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, as partes da Líbia, os vindos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos ouvimos falar nas nossas línguas as maravilhas de Deus, tá? Então São Paulo, quando ele fala do dom de línguas, relacionado com as línguas estrangeiras, lá em Coríntios 1, 14 e 21, ele fala de línguas existentes, porém desconhecidas na região do povo de Deus, tá? Então ele fala assim, né? Tá lá em Coríntios 1, 14 e 21, tá? Que é um texto que se refere também ao que diz Isaías 28, 11, seguinte. Isaías diz assim: na lei está escrito, será por gente de língua estrangeira e por lábios estrangeiros que falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aí São Paulo fala em 1 Coríntios 14, 21, as línguas, pois, são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, ou seja, tá? É um instrumento para pregar o evangelho aos infiéis, um sinal para os infiéis, tá? Crerem no evangelho, tá? Então, em geral, quando essa prática, né, acontece nos meios carismáticos, ela acontece em meio a fiéis, né? A pessoas que já creem em Jesus Cristo, tá? Aqui não vou entrar no método se carismáticos são hereges ou não, mas enfim, vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Então não são pessoas infiéis, descrentes que estão ali. São pessoas que já acreditam que Jesus Cristo é o Redentor, o Salvador. Não é necessário esse tipo de dom, porque ele vem justamente para o convencimento. É um milagre que vem para convencer as pessoas a crerem no Evangelho, tá? E não há necessidade disso nesses meios, nessas reuniões carismáticas, tá bom? Outro sim, né? A própria Bíblia, que o Frei Gilson cita, mas cita de forma incompleta, o que é típico dos hereges, né? Eles recortam passagens e interpretam do modo deles. A Bíblia proíbe o dom de línguas sem intérprete, tá? Onde que está isso? Na própria Bíblia, né? Está lá em 1 Coríntios 14, 27 e 28. Se alguém falar língua estranha, que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, tá? Que se cale na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se for o caso de a pessoa tiver esse dom aí, né, de falar nessas línguas inefáveis, como diz o Frei Gilson, ela tem que rezar em particular, não é de forma comunitária na assembleia, como eles fazem. Então eles praticam algo que é proibido pela própria palavra de Deus, né? Então eu pergunto, como é que um homem que distorce a palavra de Deus, distorce a Sagrada Escritura, é um homem santo, um homem piedoso? Não é. É um inimigo de Deus. Porque quem distorce a palavra de Deus chama Deus de mentiroso. Está dizendo algo contrário ao que Deus falou, tá? E tem uma condenação a isto no Apocalipse. Ai daqueles que tirarem ou acrescentarem, né, alguma coisa daquilo que foi dito por Deus, tá? Então é o que eles fazem, o que os hereges fazem, né? São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, tá? Ele fala assim também, né? Aqui é doutrina, né, de um doutor da igreja, o maior doutor da igreja. Cristo escolheu os seus primeiros discípulos para percorrer o mundo pregando a sua fé a todos, né? Não era conveniente que os enviados a ensinar os outros precisassem de ser instruídos por eles sobre o modo com que lhes houvesse de falar a língua, né? Sobretudo que os discípulos enviados eram da mesma nação, a Judéia, como diz a Escritura, tá? Os discípulos enviados eram pobres e sem poder, não poderiam a princípio encontrar facilmente
quem com fidelidade lhes interpretassem aos outros as suas palavras. Era um risco, né? Eu vou pregar o evangelho aqui, você traduz para as outras pessoas. Quem garante que essa tradução vai ser fiel? Então, Deus precisava garantir que fosse fiel essa mensagem, que essa mensagem fosse passada de forma fidedigna, por quem a conhecia, tá? Por isso é necessário sempre a providência vir-lhes em socorro com dom de línguas, porque eles foram enviados a povos infiéis, de modo que assim como a gente que caíram na idolatria vieram a falar línguas diversas, segundo refere a Escritura, assim também quando foram convertidos ao culto de um só Deus, o dom das línguas vem a ser o remédio a essa diversidade. Quer dizer, o dom de línguas é uma forma de que Deus se valeu, né, para que todos entendessem a mesma mensagem, que é a mensagem do Evangelho, e pudesse chegar à unidade em Cristo, tá? Um outro ponto também importante, né? Todo milagre tem sua finalidade. O da glossolalia se manifestou lá nas origens da igreja para facilitar a catequização dos povos gentios, que falavam línguas existentes e conhecidas, porém não pelos apóstolos. O milagre suscitava a compreensão geral, tá? Como dissemos, né? 1 Coríntios 14, 22, as línguas são, pois, um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Então, qual é a razão disso acontecer nessas assembleias carismáticas? Nenhuma. Deus é um Deus racional, né? Não é essa loucura, essa irracionalidade que esse pessoal prega, né? Isso aí não vem de Deus, isso vem do demônio, tá? Santo Agostinho, também numa de suas obras, deixa eu pegar aqui, 10 homilias sobre a primeira epístola de São João, tá? Homilia 6, item 10. Santo Agostinho diz assim, vou passar para vocês a referência correta. No período primitivo, o Espírito Santo caiu sobre quem cria e falava em línguas que jamais havia aprendido. O Espírito concedia-lhes que falassem, e estes eram sinais adaptados à época, pois precisava haver aquela evidência do Espírito Santo em todas as línguas e mostrar que o Evangelho de Deus havia de correr através de todas as línguas sobre a terra. Aquele fato foi feito com evidência e passou, veja, passou, foi um dom para uma época. Não faz mais sentido isso hoje em dia, tá? Porque o Evangelho está espalhado no mundo todo, não precisa mais disso, tá? A Igreja Católica está presente em todos os lugares do mundo, não precisa mais disso. Tem padre católico de língua inglesa, de língua portuguesa, espanhola, francesa, né? Que fala sânscrito, que fala japonês, que fala mandarim, enfim, tem padre católico para todo lado, Igreja Católica em todo lugar, não precisa mais disso. Este milagre esteve mais presente no começo da igreja, nos missionários, está ligado à missão, né? E não uma comunidade qualquer, tá? Então isso daí é completamente oposto à Bíblia e à tradição da igreja, ao ensinamento dos santos e dos doutores. Então quem ensina isso está dizendo que a igreja errou, está dizendo simplesmente que ele é maior do que os doutores, maior do que a igreja, maior do que a escritura, pelo amor de Deus. Então um homem desse é um homem pérfido, é um homem ímpio. Como é que esse homem pode ser considerado alguém que resgata o catolicismo no Brasil? Pelo amor de Deus, onde fomos parar? Eu estou, sinceramente, pessoal, eu ando cansado, porque assim, o combate que nós temos que dar aqui, né, é incessante e é contra inimigos que são inúmeros. Às vezes as pessoas pedem para a gente falar disso, daquilo. Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu venho pedindo aqui, já repetidas vezes, ajuda. Alguns ajudam, até ajudam. Eu agradeço muito esses amigos, mas ainda é insuficiente. São poucos os que ajudam. A gente quer poder fazer um trabalho maior aqui no canal, mas é inviável, porque as pessoas não entendem. A gente precisa de tempo para isso, né? E precisa de investir em equipamento também para poder alcançar mais pessoas, né? Para poder dar um combate mais eficaz. E eu, sinceramente, eu estou cansado, porque eu tenho que combater de um lado, do outro, inimigos de todo lado, né? São hereges, né? de múltiplas espécies e gêneros, né? E que para a gente dar combate, a gente precisa estudar, a gente precisa preparar um vídeo, a gente precisa ter uma estrutura melhor, para poder também as pessoas entendam, né, onde a gente quer chegar, porque infelizmente hoje em dia nessas redes, né, sociais, você ter um trabalho visual melhor facilita e atrai, né, e chama a atenção, facilita que você chegue no público. E a gente aqui não tem como fazer isso, tá? Por N razões, porque não temos recursos, mas a gente vai fazendo o que pode, né, com a ajuda
de Deus e com a ajuda dos poucos amigos que auxiliam, os quais agradeço. Mas enfim, continuando então, né? O Papa São Gregório Magno também, tá? Vamos lá, qual a obra? Sermões sobre o Evangelho, tá? Livro 2, volume 2, página 205 a 209, Edition do Cerf, Paris, 2008, é uma edição em francês, tá bom? Vamos lá, vamos traduzir aqui, ó. Esses sinais foram necessários no começo da igreja. Olha, um Papa falando, Papa São Gregório Magno. Para que a fé crescesse, era preciso nutri-la com milagres. Também nós, quando nós plantamos árvores, nós as regamos até que as vemos bem implantadas na terra. Uma vez que elas se enraizaram, cessamos de regá-las. Isso porque São Paulo dizia, o dom de línguas é um milagre não para os fiéis, mas para os infiéis. Então, hoje não há mais necessidade disso, tá? São João Crisóstomo também, outro doutor da igreja, né? Também, na obra Homilia sobre a primeira carta aos Coríntios, a homilia 29, item 2, tá? São João Crisóstomo fala assim: este lugar está completamente obscuro. Obscuridade provém de nossa ignorância dos atos referidos, e por sua cessação, sendo que então ocorriam, mas agora não mais acontecem. Ou seja, ele está se referindo aí às línguas, não mais acontecem, tá? Por quê? Justamente pelo que os doutores que a gente citou antes disseram. Era um sinal para os infiéis. Santo Agostinho novamente, ó, no período primitivo o Espírito Santo caiu sobre quem cria e falava em línguas que jamais havia aprendido. Aquele fato passou, não acontece mais, pelo fato de que o Evangelho está espalhado, tá? Os carismáticos, em geral, eles fazem objeções, né, a essas interpretações, que são as seguintes, né? Objeção 1. Os gemidos inefáveis do Espírito Santo, citados na passagem bíblica a seguir, demonstram como existem línguas que ninguém entende, né? Aí eles citam Romanos 8, 26 e 28. Outro assim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Veja, essa passagem está falando de línguas, está falando de gemido. É o que eu citei aqui, gemido, murmúrio, não é língua, tá? Aí eles vão também citar o seguinte, olha, muitos santos oravam com palavras estranhas e não reconhecidas como línguas. Então a gente precisa lembrar o seguinte, a palavra inefável, tá? Que vem do latim ineffabile, quer dizer, o que não se pode exprimir por palavras, tá? Também pode ser traduzido como inexprimível, tá bom? Ora, o que não se exprime por palavras não é língua, simples, tá? A passagem menciona o Espírito Santo pedindo por nós a Deus Pai, de um modo que só Ele pode entender. Do mesmo modo, os santos oram com o coração na mão, com dor, e acabam por gemer, chorar e até se flagelar para alcançar a misericórdia divina. Contudo, nenhum gemido ou ato desse pode ser entendido em seu todo, senão por aquele que sonda os corações e a pureza da intenção, nosso Senhor Jesus Cristo. Atos, gemidos, olhares, coisas que não podem ser exprimidas por palavras, não são línguas, tá? Uma outra objeção também que eles fazem é que o dom de línguas não abarca línguas conhecidas no mundo, porque são uma ou mais línguas da esfera angélica, ou talvez línguas perdidas na noite dos tempos. De fato, a Escritura diz, né, lá em 1 Coríntios 14, 2, a razão é que o que fala uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o ouve e pelo Espírito fala coisas misteriosas, né? É o que eles citam. Essa talvez seja a passagem, vamos dizer assim, mais forte em favor dessa prática. Mas isso já foi refutado acima, né? Visto que a tradição católica e as Escrituras dizem claramente que eram línguas existentes, tá? A interpretação da tradição para a língua desconhecida na passagem é uma língua existente falada no mundo, mas desconhecida da comunidade dos cristãos. Assim, ali ninguém o ouve. É uma língua desconhecida por aquelas pessoas que estão ali, tá? E outra coisa, né? Qual é a garantia da língua angélica, né? Como é que a gente pode ter a segurança de que é uma língua angélica? Porque uma língua, ela tem uma estrutura verbal, tem oração, tem sujeito, tem predicado, tem verbo, né? Qual é o sujeito, predicado, verbo, oração
desses murmúrios, já que o próprio Frei Gilson diz que são murmúrios, né? Não são línguas, são murmúrios. Murmúrio não é língua, tá? Existe então um selo de autenticidade para a gente saber se uma pessoa é picareta ou se ela é um profeta autêntico? Não temos. E também não há um certificado de garantia contra a possibilidade de ser uma língua dos demônios. Nós não estamos dizendo que essa hipótese é certa. Só a doutrina da igreja é certa. E não um talvez sim, talvez não, tá? A finalidade do milagre na língua angélica é nula. Não parece que Deus dá dons sem motivos, tá? Razoável. Havendo perigo aí, dá um dom para quê? Para excitar a vaidade, para a pessoa se sentir santa, sem ser santa, para se sentir profeta sem ser profeta, né? Ungida sem ser ungida. Então, é a questão que nós colocamos, né? Por que Deus daria esse dom, né? Qual a finalidade disso? A edificação, não, você está falando coisa ali que você não seria capaz, com as suas palavras, falar. Então Deus fala por você. Só que é aquilo, voltamos lá atrás, né? Quando é assim, então São Paulo diz, olha, cale-se na igreja, não é para falar na igreja, você vai falar em particular, no seu quarto com Deus, quando Ele vier te visitando com esse dom aí, se for o caso, né? E outra, né? A RCC trabalha com a ideia de que esse dom é massivo. Então nas reuniões da RCC tem lá um líder, um animador de palco, né? Pode ser um padre, algum líder comunitário leigo, que começa a fazer oração, suposta oração em línguas, e aí depois todo mundo vai e faz, né? Então quer dizer, liga um botão e vai, né? Então não me parece ser um dom de Deus, né? É algo que é provocado a partir de uma sugestão humana, tá? E outra, é um dom massivo, por quê? Deus, ele dá dons a cada um de forma particular. Olha, um deu o dom de profecia, outro da exortação, outro da catequese, outro do ministério sacerdotal, etc. A cada um dom. Todo mundo tem que falar em línguas. E por que tem que falar em línguas? Porque isso daí, aí ele falou, tem muita gente que rechaça dizendo que isso aqui vem do protestantismo. E vem mesmo, né? Porque essa prática começou lá no Kansas, nos Estados Unidos, quando um pastor, agora não me lembro o nome, tá? Ele colocou as mãos sobre uma aluna dele, e aí ela teria manifestado esses dons, e ali teria começado esse avivamento, né, do qual se fala tanto, né? Então, para esses protestantes pentecostais avivados, né, isso daí seria um sinal, né, de um novo Pentecostes. Como se a igreja católica precisasse de um novo Pentecostes, né? Como se ela tivesse perdido o Espírito Santo, tá? E esse novo Pentecostes ligado aí a uma experiência sensível de Deus, né? Enfim, uma ideia perigosa, né, que foi condenada inclusive pelo Papa São Pio X na Passende, a ideia modernista, né? Você tem uma experiência subjetiva, né, sensível de Deus. Deus é Espírito. Então o que eu vejo essas pessoas buscarem, na verdade, né, são sinais concretos, né, experiências concretas de algo que não é concreto, que é Deus, que é Espírito, né? E aqui vai uma questão, tá, muito importante. O Frei Gilson se coloca na linha da espiritualidade carmelita. A espiritualidade carmelita, né, é uma espiritualidade da noite escura dos sentidos. É uma espiritualidade que busca libertar, né, o religioso dessa prisão dos sentidos, para, através de uma união mais alta com Deus, né, que não dependa dessas consolações, desses sinais sensíveis, né, chegue a levar o cristão a um estado de perfeição tal, em que ele não precisa mais disso, né? Ele não precisa mais desses sinais sensíveis, dessas consolações, etc., para estar unido a Deus, né? Inclusive São João da Cruz, no livro A Subida do Monte Carmelo, faz várias observações sobre isto, né? Sobre o risco desses dons, né? Como desses dons supostos, né? Desses sinais físicos da manifestação de Deus. Porque as pessoas que buscam isso acabam colocando a sua alma aberta à ação do demônio.
Porque muitas vezes o demônio simula isso daí para gerar vaidade nas pessoas. E o que mais a gente vê hoje é isso, né? Pessoas se auto-intitulando santas, devotas, se intitulando guias, né? Mestres, profetas, sacerdotes, etc. Por terem esses dons, né? Ou supostamente terem esses dons. O que mais tem no meio protestante é isso, né? O cara começa a falar em línguas, de repente começa a dizer que é profeta, isso, e funda uma seita, né? Enfim, então, Frei Gilson na verdade é um herege. Nós vamos voltar a esse tema mais vezes, vamos falar mais sobre isso, tá? Hoje é apenas o início. Fiquem com Deus, um abraço, e quem puder ajude o canal, por favor. Esse trabalho aqui é muito importante para esclarecer os ignorantes, os que estão nas trevas. Um abraço.